nós estudamos a mudança geral de variáveis na integral dupla, onde vimos que se nós fizermos uma mudança do tipo x em função de u e v e y também em função de u e v, nós temos que uma integral dupla calculada sobre um domínio D de uma função f de x, y, dx, dy, se transforma em uma integral dupla calculada sobre um domínio ômega da função f que recebe a mudança, ou seja, na função f, substituído x pela sua expressão em termos de u e v e substituído y pela sua expressão em u e v, isso fará com que a antiga função f de x, y passe a ser escrita como uma nova função f de uv. Essa nova função f de uv será multiplicada pelo valor absoluto do jacobiano du dv, sendo ômega o novo domínio de integração. Domínio esse que a gente sabe, ele é gerado pelo domínio D, quando o domínio D original também recebe a mudança que está sendo utilizada. Então, essa situação é a situação que caracteriza a mudança geral de variáveis. Isso vale para, então, qualquer situação. Nós resolvemos um exemplo com a mudança geral de variáveis. Colocamos lá no Moodle a resolução do problema 16 da primeira lista, para quem não se deu conta disso, por força de haver acontecido pedidos sobre a resolução da questão 16, eu acabei gravando um vídeo com essa resolução e esse vídeo tem um link divulgado lá no Moodle, exatamente na seção de aulas em vídeo. Então, quem quiser ver a resolução do problema 16 da primeira lista, vai encontrar um link que leva ao vídeo onde a gente apresenta essa resolução. Também um problema referente à mudança geral de variáveis. A questão agora é, quando especificamente a mudança se dá com relação às coordenadas polares, como fica a situação? A gente sabe que na mudança geral você pode ter diversas situações dependendo do problema que você vai resolver. O que eu quero dizer com diversas situações é, em alguns problemas você vai dizer que u é x mais y, v é y menos x, como nós fizemos aqui um exemplo. No problema 16 da lista, ao qual eu acabei de me referir, já é uma nova mudança, o problema pede que você faça u igual a x mais y e v igual a y, e assim vai de problema para problema. No caso da mudança para coordenadas polares, aí não. A mudança para coordenadas polares é uma mudança fixa, uma vez que a gente sabe
que a relação que existe entre x e y e θ e r é única. X é r cosseno θ e y é r seno θ. Ou seja, se eu vou utilizar a mudança para coordenadas polares na resolução de uma integral dupla, eu vou fazer obrigatoriamente x igual a r cosseno θ e também obrigatoriamente y igual a r seno θ. Ou seja, eu tenho uma mudança fixa. Sempre que eu mudar para coordenadas polares, eu usarei essas duas equações. Onde houver x, eu terei r cosseno θ. Onde houver y, este será substituído por r seno θ. Consequentemente, a minha integral original, usando agora a nossa fórmula da mudança de variáveis, a minha integral original, que seria a integral dupla de uma certa função f de x, y, dx, dy, ficará integral dupla. Posso até dizer sobre d. Por que eu posso dizer sobre o mesmo d? Porque nós observamos anteriormente que, quando eu faço a mudança para coordenadas polares, o domínio não se altera, uma vez que os pontos ocupam as mesmas posições, quer seja no sistema cartesiano, quer seja no sistema polar. Evidentemente, a função irá mudar. Por quê? Porque eu irei substituir x por r cosseno θ, irei substituir y por r seno θ. As equações das curvas que formavam a fronteira de D irão mudar. As equações, a maneira de escrever as curvas, isso sim irá mudar. Por quê? Porque na linguagem cartesiana, essas curvas eram expressas em termos de x e y, e na linguagem polar, essas curvas serão expressas em termos de rθ. Então, haverá uma mudança também nas equações das curvas que irão constituir a fronteira de D quando eu passar a olhar D como um domínio no plano polar. Mas o gráfico de D, este, não irá se alterar. E também, evidentemente, deverei multiplicar pelo módulo do jacobiano. Então, aqui eu terei, com toda certeza, uma função nas variáveis θ e r, que são as novas variáveis, né? Eu estou saindo das variáveis x e y, estou indo para as variáveis θ e r. Vou multiplicar esta função pelo módulo do jacobiano, coisa que eu posso calcular com grande facilidade, não é? A matriz jacobiana, eu iria calcular fazendo, por exemplo, dx, dr, dx, dθ, dy, dr, dy, dθ. Uma vez que a gente sabe, né, que a matriz jacobiana ela é dada na forma de uma matriz 2 por 2,
onde as linhas são exatamente as derivadas parciais de x e y em função das novas variáveis, né? θ e r. E aí, é evidente que, sendo essa a matriz jacobiana, ela irá, então, corresponder à seguinte matriz. dx dr me dará aqui cosseno de θ, dx dθ me dará menos r seno θ, né? Derivada de x em relação a r me dá cosseno θ, e derivada de x em relação a θ me dá menos r seno θ. Terei dy dr será seno θ, e dy dθ resulta em r cosseno θ. Consequentemente, meu jacobiano, que eu só vou precisar calcular uma vez, né, porque minha mudança é fixa, x é sempre r cosseno θ, y é sempre r seno θ, então eu terei sempre o mesmo dx dr, o mesmo dx dθ, o mesmo dy dr, o mesmo dy dθ, consequentemente terei sempre o mesmo jacobiano. E esse jacobiano será aqui. Ficarei com r cosseno ao quadrado de θ, menos, aqui esse produto me dará menos r seno ao quadrado de θ, ou seja, r cosseno ao quadrado de θ mais r seno ao quadrado de θ. Portanto, r é só pôr o r em evidência, né? Ficarei com cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1 para qualquer θ. Então, o jacobiano é r. E sendo r, não precisará de módulo, virá aqui para dentro da integral, e aqui eu terei dr dθ. Essa, portanto, é a minha situação quando eu vou utilizar a mudança de variáveis no caso de optar pela mudança em coordenadas polares. Eu terei a fórmula geral adaptada, né, à situação das coordenadas polares, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e então a minha integral original de uma função f de x, y sobre uma região D será calculada por meio da função f nas variáveis θ e r, multiplicada por r, que é o jacobiano, dr dθ. Sendo assim, portanto, este o trabalho que eu deverei fazer sempre que for utilizar a mudança para coordenadas polares. Nós dissemos aqui
quando iniciamos a falar sobre a mudança geral, nós dissemos que, normalmente, quando fosse interessante utilizar uma mudança de variáveis, essa mudança seria fornecida, ela seria dada, inclusive, como sugestão. É hora da gente fazer a seguinte observação. Isso aconteceu e vai continuar acontecendo com relação à mudança geral de variáveis. Mas com relação à mudança para coordenadas polares, aí não. Você é quem vai ter que decidir se é interessante, se é útil fazer uma mudança para coordenadas polares ou não. Isso passa a ser, digamos, problema seu. Você é quem decide se é importante fazer a mudança para coordenadas polares. Uma boa indicação que se pode dar a respeito da utilidade de se usar uma mudança para coordenadas polares é a seguinte: de modo geral, a gente se orienta no sentido de que, ao tentar resolver a integral, se a gente encontrar dificuldade, talvez seja interessante aplicar a mudança para coordenadas polares se compondo a fronteira da região D, nós tivermos uma circunferência. Não precisa ser uma circunferência inteira, pode ser apenas um arco de circunferência. Mas o que eu estou querendo dizer é: estou tentando resolver uma integral dupla. E, de repente, encontro uma grande dificuldade ao tentar resolvê-la. E aí percebo que essa integral dupla está sendo resolvida sobre um domínio de integração em cuja fronteira aparece um arco de circunferência. Então, esse é um bom indicativo de que uma mudança para coordenadas polares pode ser muito bem-vinda. Pode ser algo que venha facilitar o trabalho. Tá certo? Então, como eu falei, nada será dito a você se você deve ou não deve utilizar uma mudança para polares. De modo geral, nada será dito. Porém, se você perceber que, tentando resolver o problema em coordenadas cartesianas, ele fica muito complicado, e que a fronteira de D contém um arco de circunferência, então talvez seja interessante você procurar fazer uma transformação naquele problema, aplicar uma mudança naquele problema, e que essa mudança seja para coordenadas polares. Tá certo? Então, exemplo disso. Vamos aqui apagar a nossa fórmula da mudança geral e vamos ver uma situação típica onde a gente poderia ter pensado em utilizar uma mudança para coordenadas polares. Acredito que vocês até já tenham esquecido
o trabalho que nós tivemos para resolver a integral dupla. Nós resolvemos essa integral dupla, eu acredito que na segunda aula, na nossa segunda aula. Havia a questão que era resolver a integral dupla de x, dx, dy, onde o domínio D era dado pelo conjunto dos pares x, y do R2 que satisfaziam x2 mais y2 menor ou igual a 4 e x entre 0 e y. X maior do que 0 e menor do que y. Muito bem. Então, vamos colocar o nosso probleminha aqui e vamos refazê-lo. Nós resolvemos essa integral dupla, inclusive foi necessário que fizéssemos uma substituição. Percebemos com esse exemplo a importância de escolher a melhor ordem de integração, se dx, dy ou dy, dx, porque através dele nós notamos que, numa ordem, eu iria resolver uma única integral dupla. Na outra ordem, eu teria que resolver duas, porque, devido ao domínio, eu acabaria tendo que escrever esta integral dupla de x, dx, dy, como uma soma de duas integrais. O nosso gráfico, né, para a gente, acredito que com o gráfico a gente consiga lembrar melhor do problema. O nosso gráfico, ele era desse tipo. Tínhamos aqui no primeiro quadrante, né? Tínhamos aqui no primeiro quadrante compondo o gráfico o eixo y, né, que era exatamente a reta x igual a 0, o eixo x não fazia parte do gráfico, mas também fazia parte do gráfico a reta y igual a x, né, porque vinha da igualdade aqui. Uma igualdade era x igual a 0, que é o eixo y, aqui. E a outra x igual a y. Então, tínhamos aqui x igual a 0 e tínhamos y igual a x. E a outra igualdade seria x2 mais y2 igual a 4. Estou falando em igualdade e acho que todo mundo sabe por quê. Né? Porque a gente já viu que no esboço do nosso domínio de integração, o que na verdade importa é esboçar a fronteira, para
depois considerar o domínio de integração como sendo o interior daquela região, mais a sua fronteira. Muito bem, então, nós temos aqui um domínio de integração que seria algo desse tipo. Vimos que nossa situação em termos de gráfico do domínio de integração era exatamente essa, onde esse traço aqui era o x2 mais y2 igual a 4. E, consequentemente, o nosso domínio D estava aqui. Acredito que talvez agora dê para lembrar do problema, né? Este ponto era o ponto 2, porque coincidia com o raio da circunferência, e também nós nós chegamos a determinar esse ponto aqui que nós vimos que era raiz de 2. X igual a raiz de 2. E aí nós vimos, se nós fizermos a integral primeiro em y, faremos uma única integral dupla. E essa foi a nossa opção. Faremos uma única porque o y permanentemente, de baixo para cima, variava nessa região, desde a reta até a circunferência. E o x iria variar de 0 até raiz de 2. Então, na época em que resolvemos, né, esse problema, nós dissemos que a integral que nos era proposta, a integral sobre d de x dx dy, ela iria ser resolvida como integral de 0 a raiz de 2 da integral de x até a raiz de 4 menos x2, que era o valor de y na circunferência, aqui x dy dx. Foi assim que nós resolvemos. E fizemos uma porção de contas para, né, chegar até o final do problema, chegar até o resultado. E optamos por essa ordem, apesar da raiz quadrada de 4 menos x2, que acabou nos levando a fazer uma substituição, mas optamos por essa ordem porque, na outra ordem, nós teríamos que resolver duas integrais duplas. Tá? Teríamos que resolver duas. Uma vez que, se nós fôssemos começar fazendo a integral de dentro em relação a x, nós teríamos aqui o x variando. Na parte superior que eu digo supondo que aqui exista uma linha exatamente passando por esse ponto em que
a circunferência corta a reta, se nós imaginarmos que aqui existe uma reta, o que é que vai acontecer? Na parte superior, o x irá variar do eixo y até a circunferência e abaixo dessa reta, do eixo y até a reta, o que nos forçará a desmembrar a integral dupla que nos foi dada na soma de duas integrais. Então, por essa razão, para evitar resolver duas integrais duplas, nós optamos por essa ordem que está escrita aí, a ordem dy dx. Resolvemos, mas, como eu disse, depois de fazermos uma opção de contas. Né? Suponhamos, então, que a gente já conhecesse, né? Ou suponhamos que a gente fosse agora resolver esse problema novamente. Coisa que, aliás, vamos fazer. Né? Agora, o que eu quero dizer com agora é depois que nós conhecemos a mudança de variáveis na integral dupla e, especificamente, a mudança para coordenadas polares. Então, eu poderia muito bem dizer, não estou simpatizando com a integral que está aí. Eu tenho a impressão que está havendo uma coincidência do carro que mata alguma coisa, que eu não sei se é dengue, passando aqui na frente da minha casa com o horário da nossa aula. É uma belíssima coincidência. O mosquito não tem nada a ver com isso, mas vamos ficar ouvindo esse barulhinho maravilhoso. Melhor do que isso, eu acredito que só o Wesley Safadão é quem ganha de um barulho desse tipo. Vamos, então, pensar em resolver esse problema levando em conta o fato de que, primeiro, nós conhecemos as coordenadas polares e, segundo, de acordo com aquilo que eu falei para vocês, nós temos ali naquele domínio, né, uma parte da fronteira. Calcular a melhor área para ferroar? Sim, tá, ok. Então, talvez o mosquito saiba, né, escolher a melhor área. Nesse domínio que nós temos aí, uma parte da fronteira é um arco de circunferência. Como a gente falou, né, é um indicativo de que, possivelmente, seria interessante a gente tentar aplicar a mudança para coordenadas polares. Veja bem, pessoal, eu não estou dizendo que toda vez, né, que no domínio uma parte da fronteira corresponder a um arco de circunferência, fatalmente a mudança para polar irá simplificar a resolução. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo que, se por acaso você encontrar dificuldades na resolução de uma integral dupla e se uma parte da fronteira do domínio for um arco de circunferência, vale a pena tentar verificar se o uso da mudança para coordenadas polares não iria facilitar a vida. Ok? É uma especulação. Não existe nada que de fato garanta que irá facilitar. Depende do caso, é evidente, né?
Então, aqui, como o caso se adapta ao que a gente falou, nós temos uma região onde uma das partes da fronteira é um arco de circunferência, vamos ver se, aplicando a mudança para coordenadas polares, esse problema não seria facilitado. Tá certo? Então, se hoje a gente soubesse já dessas informações, talvez a gente não fosse mais resolver esta integral de x dx dy sobre esse domínio dessa forma. Talvez a gente olhasse e dissesse, não, essa integral vai ficar trabalhosa, talvez vai ficar complicada, talvez as duas coisas vai ter tanto complicação como muito trabalho. Eu vou tentar escrever logo essa integral em coordenadas polares. Não é? Então, como é que ela ficaria escrita em coordenadas polares? Depois a gente fala sobre os limites de integração, que evidentemente não serão os mesmos, né? Evidentemente não serão os mesmos. Porque na forma original, os limites de integração estão colocados em termos de coordenadas cartesianas, né? E nós estamos passando para coordenadas polares. Bom, mas deixando os limites de integração para uma discussão posterior, como ficaria, vamos escrever aqui, como ficaria esta mesma integral colocada como uma integral dupla em coordenadas polares. Né? Ela ficaria integral dupla de R2 cosseno θ dr dθ. Está claro para todo mundo? Em vez de x dx dy, né, ela ficaria R2 cosseno θ dr dθ. Não é? Por quê? Porque a minha função original é x. F de x, y é x. Evidentemente, essa função, nela sendo aplicada a mudança para coordenadas polares, eu terei uma função f de rθ ou de θr como sendo r cosseno θ, porque x é r cosseno θ, simplesmente por isso. E, observando aqui, né, a minha formulazinha da mudança de variáveis, aplicada ao caso específico da mudança para polar, eu deverei calcular a integral dupla. O nosso gráfico será o mesmo, não precisarei fazer, né, um novo gráfico, sabemos disso, e eu deverei multiplicar a nova função, que já está aqui, né, por R, que, como nós vimos, é o valor do jacobiano. Logo, a minha função era R cosseno θ, multiplicado pelo jacobiano, o que eu vou ter que calcular é a integral de R2 cosseno θ dr dθ. Tá bom. Então, ninguém reclamou de nada, todo mundo entendeu? Ótimo. Agora, a minha atenção é sobre os limites de integração. Né?
Meus limites eram em x e y, agora serão em r e θ. Muito bem. Então, a gente vai precisar fazer o seguinte. Vamos retirar daqui essa integral, porque não vamos resolver em coordenadas cartesianas, mesmo porque isso nós já fizemos, e vamos colocar aqui o que de fato nós faremos, que é resolver dessa maneira. Nós vamos resolver a integral de x dx dy como a integral dupla de R2 cosseno θ dr dθ. O domínio é o mesmo, né? Pelas razões que a gente conhece. Então, o que interessa agora é analisar o domínio sob a ótica das coordenadas polares. Sob a ótica das coordenadas cartesianas, nós já analisamos. Y varia de x até raiz de 4 menos x2, e x varia de 0 até raiz de 2. Mas isso era, né, sob a ótica cartesiana. Né? Nós agora precisamos analisar sob a ótica polar. Então, a gente precisa de uma informação fundamental que, antes de aplicar a esse caso, a gente vai ter que tomar conhecimento dela, né? Que é como é que eu analiso um domínio de integração e dele extraio as variações de R e de θ, né, para escrever os meus limites de integração em coordenadas polares. Precisamos saber como é que a gente raciocina em termos de coordenadas polares para estabelecer os limites de integração. Em termos de coordenadas cartesianas, nós sabemos, né? A gente sabe, por exemplo, vamos rascunhar aqui rapidamente. A gente sabe que um domínio dessa natureza, se eu for fazer a variação primeiro em Y, né, eu sei que eu vou colocar setas verticais ao longo do domínio e vou dizer que as setas me indicam que o Y varia desde essa reta, Y varia desde essa reta até a circunferência, como nós fizemos. E que, sendo a integral em x a segunda e última integral, eu tenho que a variação de x se dará de 0 até este valor, que, como a gente viu, neste caso, corresponde à raiz de 2. Essa era a maneira que a gente raciocinava em termos de coordenadas cartesianas. Muito bem. E em termos de coordenadas polares, como é que eu raciocino? Primeiro de tudo, em termos de coordenadas polares, eu sempre, mas isso aí é sempre mesmo, escrevo a integral dupla na ordem
dr, ou seja, primeira integral em R, segunda integral em θ. Por quê? Na verdade, já falamos. Já dissemos por que é que a primeira integral é sempre em R. Pela seguinte razão, né? Porque a gente sabe, vamos supor, né, que a gente diga que o R varia, suponhamos, R varia até cosseno de 2θ. Você sabe que na integração dupla, né, a variável aqui de dentro, ela pode ter dois limites numéricos, pode. A gente viu situações, né, que foram aquelas situações do retângulo, onde todos os limites eram numéricos. Mas, regra geral, a gente sabe que essa variável aqui, ela vai receber limites de integração como sendo expressões dela em função da variável da segunda integral. Então, se eu escrevo a integral de dentro em relação a R, eu vou escrever os limites de integração cumprindo essa orientação na forma R em função de θ. Então, eu diria, por exemplo, R, a curva que eu tenho como limite superior é R igual a cosseno de 2θ. Então, eu chego aqui e ponho cosseno de 2θ. Mas veja, se a curva é essa, e se você coloca a primeira integral em θ, você já vai ter que escrever o θ em função do R, porque a segunda integral seria aquela integral em R. E se você for, por exemplo, pegar a equação R igual a cosseno de 2θ, e em vez de colocar R em função de θ, for escrever θ em função de R, vai acontecer aquela história sobre a qual a gente já se referiu. Θ vai ser o quê? Arco, cosseno, blá, blá, blá. Então, você vai se complicar. Se você inventar de colocar a integral de dentro em relação a θ, você vai acabar tendo que criar limites de integração com funções trigonométricas inversas, que não são boas para a gente trabalhar. Não é? Nós já falamos isso. Que o problema das funções em coordenadas polares é que a gente deve sempre manter o R em função do θ. O contrário traz complicação, porque o contrário gera funções trigonométricas inversas. Então, por essa razão, a gente sempre prepara uma integral dupla em coordenadas polares na ordem integral de dentro, dr. Se o R variar entre números, ótimo. Se não variar entre números, vai ser colocada em função de θ. Pronto. A mesma lógica do sistema cartesiano. E o θ, esse, como sendo a variável da integral de fora, entre dois valores numéricos. Que serão o quê? Ângulos, claro. Né? Serão ângulos, porque é isso que o θ é. Né? θ é ângulo. Então, a integral de fora, ela será calculada entre dois ângulos. Muito bem, agora eu preciso aprender quando eu estava no sistema cartesiano e a minha integral de dentro era em relação a y, por exemplo, eu ia e colocava ao longo de toda a região as minhas setas verticais, para dizer, olha,
o y varia daqui até aqui. E depois eu pegaria os valores numéricos da variação de x. Era assim que eu raciocinava. Se eu tivesse colocado a integral na ordem inversa, primeira em relação a x, aí eu colocaria na região as minhas setas horizontais, diria x varia daqui até aqui, e pegaria os valores numéricos para a variação da variável y. No caso do sistema polar, o que é que eu faço? No caso do sistema polar, digamos que eu tenha uma figura no sistema polar que seja um quarto de uma circunferência. Digamos que eu esteja trabalhando com um domínio de integração que seja esse aqui. No sistema polar, eu dou a variação de R, né? R é a variável da integral de dentro, a gente acabou de dizer que a integral de dentro vai sempre escrever em relação a R. Né? Então, eu dou a variação de R fazendo o seguinte: dentro da minha região, a partir do polo, que corresponde à origem no sistema cartesiano, eu vou traçar setas até o extremo da região. A seção dessas setas que ficaram dentro da região, as seções que ficaram dentro da região, me dizem a variação de R. Suponhamos que essa circunferência aqui de fora seja x2 mais y2 igual a 1. Seja x2 mais y2 igual a 1. Para essa figura, eu diria então que o R varia desde o polo, no polo R é 0, não tem nenhum comprimento ainda, a gente sabe o que é R, né? R é o comprimento, é a distância até o polo. Então, no polo não há distância em relação a ele mesmo, R é 0. E eu vejo que o R se estende até o traço dessa circunferência. Isso ao longo de toda a região. Então, o R varia de 0 até a circunferência. Só que eu não vou dizer que ele varia de 0 até x2 mais y2 igual a 1. Mesmo porque x e y não fazem mais o menor sentido aqui. X e y são variáveis do outro sistema que eu já deixei para trás. No meu sistema aqui eu só tenho R e θ. Então, eu vou dizer que o R varia do polo, onde ele é 0, até essa circunferência. Só que eu vou ter que traduzir a equação dessa circunferência para a linguagem polar. Porque que ele varia de 0 até a circunferência, as setas me dizem. Mas eu não posso falar que essa circunferência é x2 mais y2 igual a 1, porque essa linguagem não faz mais sentido. Então eu preciso traduzir x2 mais y2 igual a 1 para a minha linguagem atual, que é a linguagem polar.
Muito bem. Qual é a tradução de x2 mais y2 igual a 1 na linguagem polar? X2 mais y2 é R2, então eu tenho R2 igual a 1, R igual a 1. Então eu diria, olha, nessa região aqui, o R varia de 0 a 1. Porque ele sai do polo e chega em R igual a 1, uma vez que essa equação não faz mais sentido. O que faz sentido agora é R igual a 1. É a equação da circunferência de centro na origem e raio 1. Tá certo, pessoal? A variação de R se dá dessa maneira. Eu raciocino dessa forma. Por exemplo, vamos modificar aqui o nosso exemplo. Se por acaso nos fosse colocada uma região, digamos assim, nos fosse dito, olha, isso aqui é a região. Agora, essa circunferência aqui de dentro seria x2 mais y2 igual a 1, e essa aqui de fora, x2 mais y2 igual a 2. Se eu estivesse precisando resolver uma integral dupla, onde o meu domínio de integração fosse esse, pegasse um trechozinho do eixo x, um trechozinho do eixo y, e as duas circunferências, lá ia eu buscar a variação de R. Primeiro, não interessa a integral que você fosse resolver, perceba, né, como a aplicação da mudança para polar já se torna útil desde a largada. Porque aqui, quer você comece em relação a x, quer comece em relação a y, vai ter que resolver duas integrais de qualquer maneira, né? Porque em relação a y, o y varia da circunferência de raio menor até a de raio maior, até aqui. A partir daqui, o y varia do eixo x até a circunferência de raio maior. A mesma coisa acontece com o x. O x vem do eixo y até a circunferência de raio maior, até aqui. A partir daqui, ele fica da circunferência de raio menor até a circunferência de raio maior. Se você usar polar, não vai precisar resolver duas, você resolve uma só. Porque a variação de R é uma só. Não é? Você, novamente, vou estabelecer a variação de R. Então, eu vou aqui com as minhas setas a partir do polo, né, até o extremo da região, e aí eu vejo que a seção de cada seta que ficou dentro da região já não é a seção que começa no polo, como o exemplo que a gente colocou antes. A seção de cada seta que ficou dentro da região é essa daí. E essa seção me diz que o R começa na circunferência x2 mais y2 igual a 1 e acaba na circunferência x2 mais y2 igual a 2.
como não faz sentido falar nessas equações envolvendo x e y, esta eu sei que é R igual a 1, e esta eu sei que é R igual a raiz de 2. Então, para essa figurinha aí, eu já diria que o R varia de 1 até raiz de 2. É assim que eu raciocino. Tá certo? É assim que eu raciocino. Raciocino assim em termos de R. Portanto, vamos voltar aqui para o nosso probleminha e vamos dizer qual a variação de R na nossa região aqui, para a gente colocar os limites de integração aqui, né? Eu pegaria as minhas setas. É evidente que aqui está o gráfico no plano XY. E como ele não tem modificação com relação ao plano polar, eu vou usar esse mesmo gráfico, porque eu sei que o gráfico não muda, né? Agora, tendo consciência de que preciso descrever esse gráfico na linguagem polar, tendo consciência disso. Então, vamos determinar a variação de R. Saio do polo, vou até o extremo da minha região. Saio do polo, vou até o extremo da minha região. E aí eu vejo que desde o polo a minha seta está inteiramente contida na região. Desde o polo. Diferente desse caso que a gente apresentou agora. Logo, no polo, R é zero. E lá no extremo, eu bati na circunferência x2 mais y2 igual a 4. Acontece que x2 mais y2 igual a 4 já não faz mais sentido. O que faz sentido agora é dizer que essa curva é R igual a 2. x2 mais y2 é R2, R2 é 4, R é 2. Então, os limites de integração de R são 0 e 2. O R varia de 0 a 2. Então, teremos a primeira integral, uma verdadeira barbada. Né? Integral cosseno de θ é constante, sai. Né? Teremos integral de R2 dr de 0 a 2. R3 sobre 3, de 0 a 2, 8 terços. Agora vamos pensar, né, na variação de θ. Eu, toda vez que faço a variação de R, né, já faço também a de θ. E como é que a gente pode fazer a variação de θ? Para mim, a melhor sugestão, a melhor orientação para você determinar a variação de θ é pensar em como você marca θ no plano polar. Como é que você marca θ no plano polar? Você escreve, você
imagina que haja uma reta aqui no eixo polar, que corresponde a θ igual a zero, né? E depois você vai girando até chegar naquele ângulo que você quer. Vamos supor, você quisesse marcar a reta θ igual a π sobre 3, 60 graus, você sairia de θ igual a zero. Quando chegasse aqui, marcaria a reta que corresponderia a θ igual a π sobre 3, 60 graus. Né? É assim que a gente faz. A gente viu isso. E é esse raciocínio que eu acho a melhor orientação para determinar o θ. Saia do eixo polar e vá passando por cima da região, até o final da região. E aí veja de onde até onde o seu θ variou dentro da região. Dentro da região. Ou seja, se a nossa figura fosse essa aqui, e eu quisesse descrever que θ fez esse deslocamento, eu diria, θ começou em zero, porque desde o eixo polar eu já tenho a região, então meu limite de integração inferior seria θ igual a zero, e depois eu fui até aqui. Aqui é θ igual a π sobre 2. Seria meu limite de integração superior. Então eu diria, olha, nessa região aí, que é uma região que está ocupando exatamente o primeiro quadrante, o θ varia de 0 até π sobre 2. Eu acho a melhor sugestão para determinação da variação de θ. Para o caso em que nós estamos envolvidos aqui, né, para o caso no qual nós estamos trabalhando, percebam, aqui está θ igual a zero. Aí suponha, eu imagino que aqui eu tenho uma reta e daqui eu saio. Saio e estou vendo que não estou ainda sobre a região. Eu só passo a ter θ dentro da região a partir daqui. Então, na verdade, né? Na verdade, meu θ começa aqui, aí daqui ele vem até aqui. Com relação a essa região, né? Com relação a essa região, o meu θ faz exatamente isso. Ele não começa lá em θ igual a zero. Ele só começa a partir da reta y igual a x. Ele começa nessa reta, ele começa a cobrir a região nessa reta e vai até essa daqui. Vai até essa daqui. É evidente que, então, né, ele está começando em, como essa reta é y igual a x, ele está começando em π sobre 4 e está indo
até π sobre 2. Essa é a variação do meu θ na região que nós estamos considerando. Na região que nós estamos considerando. Então, pessoal, meu raciocínio vai ser uma cópia disso que nós acabamos de fazer. Quero encontrar a variação de R? Parto do polo com as setas até o extremo e vejo qual é a parte da seta que ficou dentro da região. Aí eu dou a medida de R. Quero a medida de θ, saio do eixo polar. A partir do momento que eu ingresso na região, que eu entro na região, eu vejo qual é o primeiro θ a partir do qual eu entro na região. Depois é somente procurar o último, aquele θ a partir do qual eu saio da região. Eu tenho, então, assim, a variação de θ. Aí você veja, né, a praticidade da mudança para coordenadas polares. Como esse problema ficou simples. Né? Como esse problema ficou simples. Primeiro, perceba que aqui nós temos, mais uma vez, a oportunidade de dizer que a integral dupla é o produto de duas integrais, né? Porque eu tenho uma função que é um produto, que aqui vale aquela mesma regrinha que nós colocamos para x e y. Só que agora a regrinha é para r e θ. Eu tenho todos os limites de integração numéricos, né? Numéricos, e minha função pode ser escrita como um produto de dois fatores, um só com uma variável, R2, o outro somente com a outra, cosseno de θ. Então, eu posso simplesmente dizer que isso aqui será o produto da integral de π sobre 4 até π sobre 2 do cosseno de θ dθ. Ficou aqui numa posição ruim para a gente seguir. Vamos tirar daqui. Vamos colocar aqui embaixo. Integral de π sobre 4 até π sobre 2 do cosseno de θ dθ multiplicada pela integral de 0 a 2 de R2 dr. Né? Usamos aqui aquele resultado sobre o qual nós falamos lá atrás, sobre 4 até π sobre 2. Então, na verdade, meu resultado final ficará 8/3, aqui, seno de π sobre 2, 1, menos seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Que é o mesmo resultado que a gente obteve depois de um contaral enorme que a gente fez quando resolveu essa mesma integral dupla por coordenadas cartesianas sem utilizar a mudança para polar.